E daí, eu que sou pai, eu já ia esquecendo o Dia dos Pais. Tipo, eu pensei, É verdade. nossa, domingo agora é Dia dos Pais, então vamos falar sobre paternidade, uai, né? Então esse é o tema de hoje, paternidade. Literalmente não é o meu lugar de fala. Mas tudo bem, vai. Você é filha, É, né? Então faremos o julgamento do seu pai aqui hoje. Pode ser? Não, né? claro, tadinho. Tadinho, não, imagina. Eu tava pensando muito sobre a paternidade, sabe, Márcio? Uhum. Muito, porque assim, o que que eu poderia falar sobre a paternidade a não ser o lugar de filha, né? Eu não sou mãe, não pretendo, não quero, é, mas eu sou filha. A única relação desse, abre aspas, amor incontestável, que dizem ser Hum. o materno ou o paterno, é o de filha. E quanto mais eu Eu, envelheço, cabe que quanto mais eu envelheço, mais eu entendo meus pais? Serve? sim, mas eu discordo de você que você conhece só o papel de filha, porque você é professora. Deu, Então, quantos pais, e daí quando eu digo pais, não no termo genérico de que usam pais, papai e mãe, né? Esse discurso, uhum. essa linguagem patriarcal aí, que pai é igual a pai e mãe. Então você já conversou com muitos pais, muito mais mães do que pais, mas você já conversou com muito pai na sua vida, né, não? Opa, Não é? bastante. O que que é melhor de conversar na escola, pai ou mãe? Olha, depende da situação, mas eu acho que o pai, ele é mais. Olha, para dizer a verdade, eu acho que o pai, ele é mais, ele compreende, ele não. É tipo assim, você tá falando que o filho dele apronta ou faz, ele tá assim, puta, eu também era assim, né? Então ele dá mais um, deixa um quieto, tal. Agora tem pais que são extremamente rigorosos com seus filhos. As mães em geral, elas ouvem e tipo, elas dão uma apelada mais talvez para a maternidade da gente, ou talvez, sei lá, uma coisa mais assim, compreenda mais, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu acho que tudo isso é um jogo, não é real, sabe? É um jogo ali, Hum. porque o que está em jogo é a matrícula, é a mensalidade, é o ano, mas em geral eu acho que as mães defendem um pouquinho mais os seus filhos. Mas eu Imaginei. também acho que os filhos enrolam mais os pais, É, o né? pai. É, verdade. Talvez por essa ausência, né, maior, mas os filhos dão uma enrolada nos pais, assim, no pai, incrível. Hum, É claro que tem filho que sabe com quem se mete, né? Se é com o pai ou com a mãe, mas tudo bem. é, Oi, Ana. verdade. É, tem um pessoal aqui. É Sua filha te Nica. enrola, Márcio? Olha, eu não sei, porque se ela me enrola, eu não sei, certo? Se ela conseguiu me enrolar, eu não descobri. Portanto, eu não sei se ela Ainda. me enrolou. Mas que ela tenta, porque às vezes eu descubro, entendeu? Sim, Agora, se então, eu, se eu descubro todas as vezes, eu não sei. Você tem muito aluno que é pai já, Karen? tenho. Essa é uma pergunta capciosa, eu sei que é. Não, mas assim, Que são você fez pra alunos. mim só pra, Não, pra... Não, é capciosa pra sacar a minha idade, eu sei. não, são alunos que foram Tenho. pais na adolescência. Sim, eu já dei aula para, já tenho dado aula para filhos de meus amigos de infância. Hum. Ah, até aí tudo bem, amigos de infância, tudo bem, É. né? Uhum. E para filhos dos meus alunos, ainda não. Porque eles devem estar na fase, talvez em 2 anos eu comece a pegá-los assim, né? Porque eu não dou aula, eu não dou aula para o Fundamental 1, né? Só para o Uhum. 2 em diante. Mas dos meus amigos de infância eu já dei aula para um monte. Entendi. Inclusive,
para irmãozinhos dos meus amigos. É bem assim. É legal, né? Mas na hora de chegar na chincha, assim, eu fico meio sem jeito até, né? Ficava. Meu, seu filho, sua filha. E vem aquele coleguismo, né? Mas também assim, de boa, foi super tranquilo. Sempre, sempre é muito tranquilo essa relação. O, né? Agora, assim, de amigas, de amigos, não, ainda não. De meninos, Hum, os filhos dos meninos, não. uhum, uhum. Mas é engraçado ver meus amigos de infância pais, porque É eles mesmo aprontavam pra porque caramba, você deve saber aí umas você fica historinhas assim, deles, né? lógico, e aí você só eu, no caso, né? Eu fico pensando, várias vezes a gente fala, chegou sua vez, né, de esquentar a cabeça, chegou sua vez de ser passado para trás, né? Essas brincadeiras que a gente faz, assim, com os nossos amigos, que são pais e tal, né? Mas os tempos mudaram, né? Talvez a paternidade dele não seja mais. Como foi pai dele, não dá mais para ser o pai agora, você entendeu, né? As coisas Uhum, mudaram, os tempos mudaram e tudo muda, né? Até a forma de ver o filho. O filho já foi propriedade do pai, verdade. né? Eu faço o que eu quero. E agora não é mais muito bem assim, né? Uhum, Ô, Márcio, como eu estou no papel de curiosa da paternidade, eu quero te perguntar uma coisa, hum. né? Como foi, assim, a descoberta, o momento tal, né? Puta, você vai ser pai. E aí, bateu um gelo na barriga? Sim, claro, sim. Do tipo, nunca mais vou ter meu dinheiro só pra mim? Ah, a gente sabe, né? Por mais que a gente nunca, pelo menos quando a gente é pai a primeira vez, eu, pelo menos até onde eu sei, eu sou pai uma vez só. E daí, ser pai a primeira vez é um choque inicial, né? Porque apesar de você não ser pai, você imagina mais ou menos as consequências daquela criança que tá para chegar, né? Mas acho que a primeira coisa, quando você está esperando, quando é algo que foi assim planejado, eu acho que é alegria, né? Eu só não choro porque eu sou homem, então eu não choro, então eu não chorei quando deu os Uhum. tracinhos lá no, no exame de farmácia lá, que foi um exame de farmácia, primeira vez. A gente estava na casa de um primo da mãe da minha filha, a gente estava em Araraquara. E E daí ela, sei lá, saiu lá meio escondida lá, não lembro como é que ela fez lá, e fez um teste, e daí veio com o negocinho, com dois tracinhos lá. E daí foi aquela É, choradeira dela, foi aquela choradeira tal. de E todo mundo e você firme e forte, duvido. claro, 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 porque, né, Firme e forte? homem, homem não chora, né? Aham, tá. Você deve ter abrido? Não, Aberto a enfim, você boca. deve ter Aham. chorar assim. Essa E, coisa da paternidade, engraçado, né? Vamos supor uma relação de dois jovens, né? Quando a mulher ela fala, putz, estou grávida. A ideia, mais ou menos assim, quando não é um filho planejado, nossa, acabou minha vida. A do homem é puta merda, vou ter que trabalhar, vou ter que ralar, vou ter que ter mais dinheiro. Isso, isso explica, talvez assim, né? Não é que explica, é que o homem tem aquela ideia de provedor. E aí o pai provedor, o pai protetor, né? E isso é um peso, não é? Porque, tipo, a paternidade também é romantizada, você acha? romantizada. Tipo, pai Deixa eu, herói. Deixa eu só acrescentar uma coisa do que você falou aí, né? Você falou assim, né, que o homem pensa, puta, vou ter que trabalhar agora, tal. Mas tem outra coisa que nós, homens, de uma maneira muito escrota, pensamos também, é, porra, a culpa é dela, né? Pô, ela não fez nada, ela engravidou.
né? Como Uhum. se tivesse sido do Espírito Santo, né? Né? Tem homem que fala, porra, meu, né? Por que que você deixou acontecer isso, tal? Enfim, ainda acontece muito isso, né? Aliás, só um adendo, você falou disso. Vocês estão sabendo, gente, aí que agora no SUS a mulher vai ter que ter autorização para pôr um DIU do marido, se ela for casada? Então, eu não li isso. Eu vi sabe, eu não tive tempo de parar para ler. Eu vi uma É, chamada, eu eu acho que também era no não Insta li, até. as minhas alunas que falaram. E, enfim, Eu não sei se foi que se... aprovado isso, né? Não sei se foi É, eu acho aprovado. que não vai ser aprovado, porque é uma coisa bem medieval, né? Mas já pensou, Márcio? É, O homem já tem uma complicação para pôr a camisinha, né? Eu tô falando isso por conta dessa culpa de estar grávida, dessa ideia de da mulher ter, ai, você engravidou, né? Não foram os dois que é engravidaram, que foi assim, ela que engravidou, né? eu até não concordo, mas eu entendo. Eu não li o projeto nem nada. Eu não concordo, mas eu entendo um pouquinho a origem dessa ideia. Então, por exemplo, existe no sistema público uma coisa que é chamada de planejamento familiar. A ideia, o nome é bonito, mas a prática é praticamente uma coisa só. A ideia de planejamento familiar, o que que seria? As pessoas terem orientação a respeito de ter ou não ter filhos, ou como que se evita ter filhos, tal. A ideia é esta. Assistente social orienta, ginecologista, psicólogo, beleza. Mas, na realidade, o que que acaba sendo o planejamento familiar? É uma fila de laqueadura ou da. Nossa, me fugiu o nome do homem. Da. É, Me sei, fugiu o nome agora. laqueadura masculina, vai. Me fugiu o nome agora. Do homem. Se alguém lembrar aí, fala. Na verdade, acaba sendo uma fila assim, muito maior de laqueadura, na verdade. São muito mais as mulheres que procuram o procedimento. E daí tem uma legislação lá que determina como que tem que ser, pelo menos 25 anos, se eu não me engano, um certo número de filhos, caso. Vasectomia. Vasectomia, né? Obrigado, Ana. Né? Olha que, né, burrice, não lembrar. E daí acaba sendo isso. Então, assim, quando é um casal fixo, assim, a ideia o que que é? É de que os dois estejam de acordo com a impossibilidade de eles terem filhos. Para não acontecer, por Uhum. exemplo, da mulher querer muito ter filho e o homem ir lá e fazer a vasectomia e a mulher ficar imaginando que vai ter filho, e o cara tá lá e quietinho. A mesma coisa ao contrário, entendeu? A mulher fazer a laqueadura, o cara achar que vai ser pai e nunca ser. É, Então, a ideia era essa, né? talvez esse Agora, projeto então, também tem que vir falando, né? Tem que ser em comum o acordo, o DIU e a vasectomia, sim, então, porque porque cabe à mulher. assim, o DIU, como é um método contraceptivo de longa duração, acho que tem 5, 10 anos, né? 5 anos, se eu não me engano. Né? Então, assim, é um método contraceptivo de longa duração que, por exemplo, poderia significar a mulher passar daquela fase mais, aquela fase melhor para ter filho, né? A ponto de depois. Sim. Então, assim, eu até entendo um pouquinho essa ideia. Eu não li o projeto, eu acho que a origem é mais ou menos essa. Mas ainda parte do pressuposto que se é um casal, um é meio que dono do corpo do outro, que não é muito legal, né? É. Que não é muito legal. Mas Mas voltando eu ao entendo um assunto, pouquinho essa qual que ideia. era mesmo? Você falou, né, do que o homem pensa e sente, né? Esse baque, eu vou ter que trabalhar mais, tal, né? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a maioria de nós, sim. Eu, pelo menos, porque assim, vamos pensar. Primeiro filho, pelo menos, né? Talvez do segundo em diante, nem tanto. Mas o primeiro filho.
principalmente o homem, a gente que cresce com essa ideia de que a gente deve trabalhar e ganhar dinheiro pra gente. Que vamos pensar no homem médio, assim. Ele cresce dentro do sistema aí patriarcal e machista com a ideia de ele obter bens, um carro, uma casa, poder viajar, poder dinheiro para comprar alguma coisa que ele queira, tal, enfim. E daí chega um filho. Se o cara tem um mínimo de ideia do preço das coisas de uma criança, se ele tem um mínimo de responsabilidade, ele sabe, a não ser que seja um cara rico, daí tanto faz, né? Mas vamos pensar na gente assim, classe média baixa, pobre e tal. Ele sabe que aquela criança vai impactar bastante o orçamento. Mesmo que o casal, os dois, tenham uma renda. Eles sabem, né? Você é professor, você tem uma ideia de quanto que custa a mensalidade de uma escola, material, livro, e lanchinho, roupa, uniforme, viagens, né? É grana pra caramba. É, Mas muito mais do que um salário mínimo, por exemplo, para com fazer uma certeza. comparação, né? E isso mesmo quando a criança estuda em escola pública e se utiliza do SUS, mesmo assim tem um custo importante. Não é Sim. aquela coisinha simples assim, ah, onde come um, come mais um. Não. Principalmente se for adolescente, daí come mais aí. Nossa, mãe do céu, viu? Adolescente manda ver. É preju. É Não é? preju. As minhas irmãs falam, né? Eu não, dos meus sobrinhos, são quatro meninos. É, o negócio é feio ali. O É. Márcio, ainda sobre paternidade, os homens em geral, você falou, né, tal, mas você acha que os homens, o que assusta mais? A paternidade não é o que assusta mais, né? Deixa eu refazer minha pergunta aqui. Por que a paternidade assusta tanto um homem a ponto de, se ele não estiver dentro de um casamento, tiver engravidado da namorada, tal, a probabilidade dele perguntar, mas é meu? Qual que é o medo da paternidade? Qual que é o lance do homem? Ele tem ainda no fundo um bocadinho de esperança de não ser dele e ele não se responsabilizar? É isso? Qual que é? Eu acho que primeiro aí, acho que a primeira coisa não é nem o medo. É claro que serve como desculpa, mas eu acho que não é nem o medo de ser pai. Eu acho que é o medo de, ou a torcida por ter sido corno, na verdade, né? Eu acho que sim. Enquanto tá ali, beleza, namorando, e porra, beleza, tá ali, Responsabilidade e de insegurança. insegurança. Então, assim, enquanto ele tá ali namorando, beleza, e transa com aquela moça tal, e beleza, ok. Ele tem um certo ciúmes, mas, né, vai que vai. Agora, quando surge daí uma gravidez, daí ele pensa, putz, mas. E sem contar, às vezes, a fantasia de que ele possa ter agido de alguma maneira que não tenha provocado a gravidez, entendeu? Sei lá o que o cara pensa, cara, que, sei lá, que o esperma dele é ruim, que, que o coito interrompido resolveu. Então, mas e assim, eu acho que tem a maldade também de colocar a mulher em xeque, a mulher em dúvida, né? A ponto de talvez até, se ela titubear um pouquinho e ele massacrar. Aí, tá vendo? Vai ver, não é meu, vai saber, né? Daí, é claro, se a Mas mulher. isso tinha que ser homem, né? Isso tinha que vir, né, do homem, né? Mesmo porque não está dentro dele, né? E daí, assim, que nem o Raoni falou da responsabilidade. Que daí, realmente, como eu estava falando antes, a questão da grana e tudo assim. Então, ele sabe que legal, se aquele filho realmente
for comprovado como sendo dele, legalmente ele vai ter responsabilidades, minimamente financeira. E daí ele tenta se desvencilhar daquilo como, como o diabo foge da cruz, entendeu? Só que eu acho que isso acontece mais com homens que não aprenderam a lidar com a responsabilidade. Ou seja, a maioria de nós, né? A maioria de nós não sabe lidar com responsabilidade, eu A diria. Ana, ela colocou aqui que a primeira fase do luto é a negação, né? De repente, o que que morreu ali quando você acaba de saber que é pai, que vai ser Morreu o pai? filho. Morreu o filho, né? Não. Ah, o filho, ele. Filho, É. tá. Entendi. Morreu, Interessante. morreu, morreu o filho, morreu o cara que pode fazer o que quiser com o tempo dele. Ele quer continuar sendo filho, quer Ele continuar quer sendo continuar jovem, sendo. quer continuar sendo dono da situação, de tudo, inclusive do seu futuro, né? Quer dizer, do futuro, assim que Uhum. eu digo, meu, eu não quero. A responsabilidade, de repente, de um legado que é um filho, o filho é um legado, não sei, né? Não, e O vamos luto. lembrar. Não, o filho não é só o legado, o filho atrapalha. Filho não é só coisa boa, né? Então, a maioria É, eu dos ia perguntar homens. isso agora para você. A maioria dos homens cresce com a ideia do privilégio do prazer, né? Ele quer buscar quase sempre o prazer, né? Como é que ele não consegue não sentir culpa? Porque ele acha que o filho vai ser criado pela mãe ou por outras pessoas e beleza, entendeu? Ele se engana, ele cria para ele a própria ideia de que ele não faz diferença, de que ele não é tão necessário. A figura paterna não é tão necessária. É claro que isso E, não é de todo mundo e depende muito da história. Por exemplo, assim, sim, pode acontecer de um homem. Daí eu tô falando, a gente tá falando das questões de uma maneira heteronormativa, né? A gente pode até falar de outras questões depois. Mas um homem que teve um pai ausente ou violento, ele pode crescer pensando, poxa, eu quero ser um pai diferente. Eu quero ser algo ao contrário daquilo que eu tive como pai. Ou ele pode também pensar assim, meu, eu cresci com um pai nada a ver, e olha só o que que eu sou, eu não presto para nada. Ou eu consegui me virar, mesmo não tendo um pai que preste, então meu filho vai conseguir, o meu filho, minha filha, vai conseguir se virar sem pai que preste também. Então, assim, e tem mais uma questão, né, Márcio? O homem, ele ainda está na categoria de poder escolher, né, a paternidade, né? sim, Ele, ele pode dar o fora da paternidade. sim, são 9 meses. A Vamos mulher, pensar assim, de uma gestação sem problema, são 9 meses. 9 meses dá para o cara fugir de boa, né? e assim, ele pode desejar ou não a paternidade, né? Ele pode, por exemplo, por mais que ele assuma a responsabilidade civil, ele não precisa ser o pai, sacou? Ah, sim, tem isso também. Tanto é que quando acontece o contrário, quando, por exemplo, às vezes a gente, muito raro, mas às vezes a gente vê isso, a mãe sai fora, entendeu? Vamos pegar, por exemplo, assim, tá lá o casal, nasce a criança, o casal se desentende e a mãe sai fora. Às vezes foge de fugir mesmo, foge de não ter paradeiro, assim. A sociedade cai matando na mulher. Entendeu? Mas como assim? Como que deixou a Nossa, que mãe criança? desnaturada. Que mãe desnaturada, não sei o quê, deixou com o pai. Isso Agora, não é papel de coitado, mãe. coitado do pai, vai ter que criar a criança sozinha e tal. E, meu, e quanta mãe, né? Quanta mãe cria A sozinha? mãe solo é guerreira, o pai solo é um tadinho, um coitado. Sim, ou o pai que consegue fazer isso é um herói, né? Enquanto inúmeras mães que fazem isso
sozinhas também, às vezes criam vários filhos sem pai, daí, não, de boa, é assim mesmo. A gente tem visto bastante as redes sociais, finalmente, né, questionando a tal da romantização da maternidade. Maternidade é. Ah, beleza. Já já a gente fala. Raoni, romantizando a maternidade, não sei o quê. Então é muito como a gente falar, eu nunca tive um amor tão verdadeiro, profundo, só soube disso quando fui mãe e todas aquelas coisas, né? Que acaba excluindo algumas mulheres, né, dessa ideia, porque existem mulheres que não querem ter filhos, mas existem mulheres que não podem ter filhos. Existem mulheres Uhum, que não conseguem amamentar. uhum, E existem todos os tipos, enfim. Mas para o lado masculino, essa paternidade romantizada, você sente, você sentiu, você acha que no seu consultório, os seus pacientes, eles têm esse peso da paternidade no sentido de atender esse romantismo todo, pai herói, né? Meu pai é meu herói, meu pai é, enfim, é tudo de bom, é sempre, né, aquela figura central na vida, no sentido de herói mesmo, de deixar esse legado, né? Você uhum, existe isso também? uhum. Não sei se romantizar é a palavra que mais se aproxima, assim, mas eu acho que normatizar, né? Eu estava pensando a respeito disso agora há pouco, vendo a mim mesmo como pai e vendo meu pai também. Eu acho que nem eu e nem meu pai foram pais muito padrões, assim. Meu pai um pouquinho mais. Então, por exemplo, assim, meu pai foi não, ainda é, né? Porque ele não morreu. É, aquele operário comum, assim. Então, meu pai trabalhou fazendo 3 turnos, assim, por muito tempo. Então, tinha época que ele estava dormindo de dia, tinha época que estava dormindo à noite e tal. Então, trabalhava. Eu fui filho único muito tempo, até os 18 anos. Então, ou eu estava brincando sozinho em casa, ou estava na casa de algum amigo, eu ficava bastante tempo fora de casa, perto de casa, assim, na vizinhança e tal, mas ficava por ali, então eu me virava sozinho, meu pai trabalhava, fazia as coisas, a gente assistia televisão, tal, às vezes visitava alguma família amiga, tal, e dia seguinte, bora, né? Então era a rotina assim. Então eu aprendia muitas coisas meio que sozinho, assim. Então não foi muito aquela coisa assim do tipo, eu vou levar para jogar bola, vamos pro bar, vamos catar moerada na rua. Não, meu pai nunca foi assim, né? E eu também não. Tudo bem que daí eu tenho uma filha, né? E, e eu brinco. Agora eu não brinco tanto porque ela não é muito de brincar, né? Mas a gente brincava um pouco junto, às vezes também de boneca, tal. E procurava levar ela para fazer as coisas, tal, levava ela nos aniversários. Às vezes eu ia sozinho, levar ela nos aniversários e daí ficava lá esperando o tempão, tal. Então também sendo pai de menina, também não acho que foi um padrão assim, porque eu que dei o primeiro banho na minha filha, por exemplo, entendeu? Fazia de tudo, assim, comprava aquela coisa de, eu acho que esse aqui vai ficar bem nela, roupa, eu comprava. Agora não muito mais, porque ela mesma escolhe, assim. Então, eu acho que tem muito essa espécie de essa ideia de normatividade, assim, aqui um padrão, assim, sabe? Que o pai é aquele cara que nem você, como você falou, aquele cara mais bravo, o que dá as regras, mais austero, que provê a casa com a grana, E tá tudo bem, é esse o meu papel. o que briga quando é necessário, mas também aquele
não está muito próximo do que acontece com a escola, não está muito próximo do que acontece emocionalmente com os filhos, Se e isso resume acaba aquela ficando. frase da mãe: garoto, você fica na sua, porque quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. É, Aí fica sempre aquela questão, vai acumulando e a mãe fica responsável até pelos segredos comportamentais mesmo, né? E aí ela fica a flexível, a volúvel, vai, né, aguentando as merdas que os filhos fazem, e o pai fica lá, como é que eu posso dizer? Naquele altar de sossego dele, que ele só pode ser incomodado quando sair do limite total. É, então, e eu vou daí eu botar pro acho que seu isso, pai, hein? acho que isso tem muito a ver também, de novo, com o quê? Com o capitalismo. Por quê? Por quê? Ah, Porque vai, vai. o papel do homem dentro do capitalismo industrial, do patriarcado, o que que é? Ele estar apto ao trabalho. Então, quando chegar a hora dele trabalhar, tem que estar bem fisicamente e emocionalmente para trabalhar, porque ele tem que ir lá ganhar a grana, ter o ganha-pão para voltar para casa. Então, ele não pode ser Não incomoda incomodado. o pai. Não Então, por incomoda o exemplo, pai. em casa isso acontecia um pouco, porque meu pai às vezes tinha que dormir durante o dia, então tinha que ser um silêncio, entendeu? Ai, é. Não, e ainda tem aquela questão, né? O pai chega para dar uma ajudinha. Ele Às não é vezes, participador. o pai às vezes eu acho que, e daí eu acho que a gente já está meio que respondendo a pergunta do Raoni, qual é o papel do pai na sociedade brasileira. Eu acho que isso não é assim tão simples, né? Mas vamos pensar no pai padrão, assim. O pai ele aparece para brincar, né? Ele às vezes é o cara. Tem aquele pai austero e tem aquele que é o da farra, né? Então, assim, a mãe fica responsável, isso de novo, dentro de uma família heteronormativa, patriarcal, blá, blá, blá. Que a A gente chama mãe, de ela. o brasileiro afegão comum. Isso, isso. A mãe fica responsável por tudo, pela roupa, pela comida, pela casa, pela escola, pelo crescimento emocional da criança, pelo aprendizado emocional da criança, né, pelos afetos, pela compreensão do que é certo e errado, e o pai ficaria responsável pela grana e, às vezes, por algum lazer, por alguma brincadeira diferente que a mãe não quer. E às vezes não é porque ela não quer, é porque ela está cansada, né? Né? Ou ela está É, fazendo outra coisa, né? particularmente, eu vejo minhas colegas que são mães ou do trabalho, e eu olha, É vou te muito falar, viu? cansativo. Filho é cansativo demais. E essa coisa da romantização, né? Que agora se fala, meu, a mulherada se acaba. Eu vi uma cena uma vez da minha irmã que eu falei assim, putz, grilo, eu não sei nem se eu aplaudo, se eu fico com pena ou o que, que eu faço. Mas a minha irmã, ela trabalhava, fazia faculdade à distância à noite e ela teve um bebê. Então ela estava estudando, fazendo exercícios e amamentando o Enzo, tudo ao mesmo tempo, sabe? No braço, e tem hora que não existe outra pessoa na vida do bebê senão a mãe, Aham. né? Ou da criança e tal. E eu também já vi colegas indo para a escola com seus filhos e amamentando, sabe? Na faculdade, na pós, e assim, é um negócio sacanagem, assim, né? Porque. Não, e Mas, daí mas eu nem vem sei também esses. como fazer diferente, enfim. Então, mas daí vem esses mitos também de que a mulher faz isso porque ela é fisiologicamente aparelhada para isso e o homem não. Coisas que nós homens nos agarramos muito, né? Mas isso é coisa que só mulher consegue fazer. Eu acho engraçado, que nenhum mito pode até ser que neurologicamente e dentro da evolução isso faça sentido, mas volta e meia tem aquela ideia assim, o homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem consegue fazer uma coisa por vez.
O homem, ele consegue agir mais no foco, a mulher não, a mulher consegue ter uma visão mais ampla, tal. Beleza, ok. Mas daí eu fico pensando no caboclo que trabalha numa fábrica, por exemplo. Ele é, sei lá, mecânico de manutenção de uma linha de produção, por exemplo, em que ele tem que estar ouvindo aquela peça, se está correta, ele tem que ficar esperto, senão vem determinado produto e passa por cima dele, ele fica esperto se não tem nada em cima dele que pode cair na cabeça dele. Como que ele não presta atenção em tudo? Claro que sabe, ele consegue dirigir, ver a galera na rua, a bunda da mulher na rua, consegue Fumar, dirigir, fumar, trocar o escutar som música. e falar no Exato. celular, Tudo ao mesmo tempo? Ah, né? Então, assim, prioridades. né, As prioridades, né? a gente cria esses mitos também para. E a mulherada cai nisso, né? A mulherada acredita, né? É, eu acho que também a gente pensa assim, ai, tá bom, vai, vaza, deixa que eu faço que é mais rápido, você enrola, você Também, não também, também, mas enfim. Ô, também. Márcio, você foi pai, é pai, vai, vamos colocar assim, solo, mais ou menos solo, né? Você fica com a sua filha, tal, desde pequenininha. Qual que é a dificuldade em ser pai de uma menina no mundo, no Brasil, por exemplo, que não tem banheiro infantil para um Cara, pai levar sua filha? então, Só tem o banheiro masculino e o banheiro feminino. acho que eu posso confessar uma coisa aqui que eu acho que para minha filha eu já falei. Eu não pensava, não é que não, não me via muito como pai de garoto, não me via. Tanto é que assim, quando a gente foi pensar em nome, eu pensei, o primeiro nome que me veio foi nome de menina, não me veio nome de menino. Talvez por isso, eu fui moleque que brinquei e tal, mas não fui aquele moleque arteiro, assim, sabe? Quando criança, assim, que pula, né? Que vai em árvore, não sei o quê e tal. Eu acho que eu era meio bobão, assim, ainda sou, né? E, Daí, Márcio, se a gente fosse brincar quando a gente era criança, estava ferrado, porque eu fui, da pá virado. então, não, eu não fui muito. Eu andava muito de bicicleta. Andava de bicicleta, pulava rampa, caí várias vezes de bicicleta, tal. Bicicleta é uma coisa que eu gostei bastante. Mas chutar bola, essas coisas, não sei jogar bola até hoje e tal. E eu lembro que foi muito estranho, assim, porque eu tive irmão, eu tinha 18 anos, né? Então, uma diferença enorme, né? Eu lembro que teve uma espécie de campeonato que o meu irmão, acho que foi campeonato que o meu irmão teve na escola, era Fundamental 2, não lembro que série que era, quinto, sexto, não lembro. Não, quinto não, né? Sexto, sétimo, eu não lembro. E daí, meu irmão fazia parte do time lá, e eu fiquei meio deslocado. Eu via lá os pais, né? No caso, eu tava meio como o pai do meu irmão ali, né? Eu fiquei meio deslocado ali, entendeu? Essa coisa de ficar torcendo, dizer como é que tem que fazer. Meu irmão também não jogava tão bem, eu acho que ele ficou meio inseguro ali e tal. A mesma coisa também nas festas, de Fazer o criança, papel né? de pai, mas do pai de um menino. Não. Então, assim, veio menina, eu achei legal. Então, assim, eu acho o mundo feminino muito mais interessante, muito mais divertido, muito mais diverso. Eu acho, assim, né? Eu acho bem interessante o mundo feminino. E da minha filha também, eu acho bem mais interessante. Eu acho que nós homens, tá melhorando, mas eu acho que nós homens, de maneira geral, a gente é muito travado, né? Diversas características, né? Emocionalmente, o jeito de falar, o jeito de gesticular, eu acho que a gente é muito limitado, assim, enquanto a menina e a mulher, de maneira geral, não, né? E,
E o que não significa que é padrão também. Ah, porque a menina tem que brincar de boneca, a menina tem que usar rosa, tal. Não. Mas ainda eu acho que é mais aceito, que nem você falou, que você era da pá virada, tal. Eu acho que ainda é mais aceito uma menina que brinca e faz coisas que são consideradas masculinas do que ao contrário, né? É, mas eu escutei muito assim. Para com isso, menina. Vem pra casa, ficar brincando com o moleque na rua. Olha só como você tá suja. Olha só como você tá com a perna toda machucada. Onde é que você tava? Ah, e assim, foi cobrado muito de mim um comportamento de menina, né? Mas não que eu não gostasse, eu brinquei de boneca pra caramba, eu fiz muita coisa, brinquei de casinha, brinquei de coisas femininas e masculinas, eu transitei por tudo, considerado masculino, né? Por tudo isso muito bem, mas eu fui cobrada, assim, sabe? Agora, Uhum. eu acredito que você virar para uma garota e falar assim, meu, você tá subindo em árvore, fazer essas coisas de moleque, é muito mais é muito menos perigoso, vai. Não vou falar perigoso. Eu acho que afeta muito menos uma menina do que você impedir um garoto de brincar de boneca e ele tá curioso para saber como é que é brincar de boneca, ou sei lá, com aquelas coisas da hora de menina. Não Uhum. sei, pode ser. E assim, né? Você bate um medo assim, putz, meu filho tá curtindo muito isso. Isso é coisa de menina. Então, já aciona o pai, né? Aí eu preciso jogar mais futebol, preciso ser mais truculento, ajudar ele a ser mais truculento, sabe? Essa insegurança, assim, né? Tem pra caramba, e eu percebo, nossa, eu percebo assim, demais essa situação do garoto, né? O meu pai não brincou comigo, obviamente, ele, no meu papel, assim, né? Meu pai é das antigaças, né? E ele não brincou comigo, mas também não deu essa cobrada, não. Era mais a minha mãe que me cobrava, minhas irmãs, porque assim, minhas irmãs mais velhas, e eu nasci com 5 anos de diferença de uma e 7 da outra. Então, tipo, eu fui uma boneca, entendeu? Eu fui a Uhum. boneca para elas brincarem e tal. Então, assim, todo mundo meio que imaginou como eu seria. E eu fui crescendo totalmente contrário. Eu sempre gostei de brincar, isso tudo. Sempre fui muito independente. Mas, assim, a minha relação com meu pai foi dentro de uma igreja extremamente tradicional. E o meu pai sempre, nunca deixou faltar nada para nós. Mas toda a rigidez veio da minha mãe, entendeu? Uhum. Aí, na minha casa, foi assim: ó, eu vou contar pro teu pai. E muitas vezes o meu pai brigava com a minha mãe por causa de mim, sabe? Coisas assim que eu fiz, ao invés de chegar em mim, chegava na minha mãe, para minha mãe passar o recado para mim, né? Mas a gente teve, claro, alguns conflitos, mas na minha adolescência eu briguei com meu pai. Nossa, mãe do Uhum. céu. Na minha adolescência eu briguei muito com meu pai. Porque o meu pai veio trazendo o machismo, né, gente? E eu ali, eu já fui uma criança, uma menina, adolescente e jovem. O que é isso? Não, eu já não aceito mais isso. E aí, os conflitos, nossa, eu briguei muito com meu pai, Márcio. Muito. Muito mesmo. Eu não estou falando assim que foram briguinhas, não. De opinião, sobre opinião, sobre coisas que se. Uma coisa que se fala e você já briga, sobre imposição de um comportamento, tudo. Eu brigava por tudo. Porém, porém, no final das contas, meu pai sempre fazia o que eu queria. Eu sempre Ele dava um sabe jeito de dar uma. disso? Acho que Será que sabe. ele... É. Ele As descobriu pessoas. isso? Vai descobrir agora. Não, as pessoas sempre falam, olha lá, a Karen briga com o pai dela, e no final das contas ele faz o que ela quer. Hum, Porque aí, assim, porque ela é caçula. Não é. sei, eu não sei. Você sabe que até hoje é mais ou menos assim. O pai, faz aquela pipoca lá pra gente. Ele, não vou fazer pipoca, que eu tô com preguiça, que não sei o que, tô assistindo.
Cara, eu juro pra você, eu acho bonitinho. 15 minutos depois ele traz a pipoca aqui. Eu não tô falando que eu tô me aproveitando, mas ele traz a pipoca tá pronta lá. É, Tá bom, pai. Então, assim, são coisas que eu compreendo do meu pai a partir do momento que a gente vai vivendo, mas vai eu entendendo todas as sinto. coisas. Eu sinto isso e eu acho que daí é uma coisa meio machista, assim, essa coisa de fazer as coisas para mulher também, assim, para filha. Mas eu sinto isso em relação à minha filha também. Às vezes a mãe dela fala assim, "Ah, mas por que, por exemplo, a mala, né? Questão da mala que a minha filha, né, faz para ir ficar comigo, por exemplo. Daí a mãe dela fala, ah, ela que fez a mala dela lá, tal. Daí a mãe dela já falou, mas a nossa filha já falou que você que faz a mala dela para voltar, porque ela sabe fazer, entendeu? Então, coisas Uhum. assim, também, isso também, né? De pipoca, de determinada comida, de, sabe? Alguma coisa assim. Eu ainda, eu tento me policiar, assim, às vezes eu falo, ah, vai lá, vai. Mas que nem essas férias mesmo, ela pediu pipoca, teve ela falou, ah, meu, vai lá. Eu tava cansado mesmo. Miojo, até miojo eu deixei ela fazer. Ela falou que sabia fazer, foi lá, realmente, não botou fogo na casa, beleza. Já consegue, né? É, É, meu pai, assim, ele, eu acho que eu sempre consegui que ele fizesse algumas coisas pra mim, porque eu sempre deixei quieto as brigas, sabe? A gente brigou tanto que o não dele, ou ele explodia assim, né? Pra mim era de boa, o importante era conseguir o meu objetivo, isso enquanto adolescente, né? O pai me leva em tal lugar, ele ia xingando, mas eu atingi o meu objetivo, eu estava em tal lugar. Agora, a nossa história, assim, em família, claro que teve conflitos conturbadíssimos. O meu pai teve muitos problemas com alcoolismo. Eles já se separaram e agora estão juntos, né? Novamente, agora não, né? Faz um tempão que eles estão juntos. Eles ficaram 10 anos separados, mas eles têm 51 anos de casamento, que eles fizeram dia 18 de julho. Então, assim, a gente é uma família, eu como filha, eu cheguei a dizer muitas vezes pro meu pai, eu não pedi pra nascer não, e aí agora você tem que dar conta, segura teu BO, pai. sempre tem isso, E, né? é, mas assim, eu era uma adolescente, bocuda, mas assim, às vezes os filhos, como filha, eu nunca passei por essa questão de ser mãe e tal, mas às vezes a gente também tá numa briga que a gente não pediu, né? A gente é colocado aí numa briga que a gente não pediu, não é problema meu, né? E sobra para todo mundo, sobra para todo mundo. Mas assim, a minha relação com meu pai, assim, eu adoro meu pai, eu sei que ele é assim. Ó, quando eu fui para Europa, ele não falou nada. Ele simplesmente chegou para mim e falou assim: "Você vai dar conta?" Acho que sim. Eu não vou te dar dinheiro. Tá bom, pai. Tá bom. Mas o senhor pode me dar uma mala? Só uma mala? Ah, Aí ele me deu a mala. Aí eu fiquei lá. Quando eu voltei, eu encontrei, eu voltei sozinha, peguei o busão, vim pra minha casa sozinha, tal, não pedi pra ninguém me levar e buscar. Aí eu cheguei e encontrei o meu pai com a compra. Ele tinha acabado de chegar, colocar o carro lá e a compra. Eu cheguei eu morava no apartamento. O meu pai me olhou e disse, eu falei assim, oi pai, tudo bem? Ele, oi, oi. Eu dei um abraço assim, tal, legal, beleza. Conversando sobre um monte de coisa, minha mãe vira para mim e fala assim: "Nossa, ainda bem que você voltou, porque seu pai, ele não queria assistir jornal só de não ter que ouvir falar que aconteceu algum problema lá, em qualquer país, que tinha um ah, problema, ele já ficava, mas é perto de onde a Karen tá? Mas é onde ela tá? Não sei o quê e tal." E aí ele falava, né? Deus me livre, se acontecer alguma coisa, joga essa janela daqui de cima. Como é que a gente vai ajudar a Delnia? E não sei o quê. Para mim, durão. Oi, Delnia, tudo bem? Mas por trás, quase infartando. Tipo, caiu um avião e eu tô lá. Com certeza foi onde eu tava, na minha cidade, não sei o que. Não. É uma relação assim, que hoje
eu sei que de muito amor e cuidado. Quando meu pai faz a pipoca para mim, é muito Uhum, amor e cuidado. E eu não recuso isso. Eu não uhum. recuso. Sabe? Essa coisa de, ah, pai, vai lá, faz isso, né? Ou, às vezes, o meu pai. Existe uma coisa de paternidade, do meu pai para mim, que algumas pessoas até chega a invejar, sabe? Chega assim, até criticar, mas eu não vejo nenhum problema. Eu e a minha irmã, a gente trabalhava no Colégio Adventista em São José, aqui em São José, e a nossa casa era no Morumbi, a coisa de 5 minutos de carro. E o meu pai levava todos os dias a nossa marmita. Mas por que vocês não Uhum. levam antes? Porque ela tinha que estar quentinha. E quando chegava a Ah, nossa marmita, era uma coisa. Eu e a Jamel também. Quando chegava a nossa marmita, as pessoas olhavam assim. Era um prato bonitinho, tá? Com a comidinha. Aí ao lado tinha uma outra vasilhinha com a salada, o limão e uns negócios que a gente colocava lá na comida, tipo fibra, assim, tudo enroladinho, bonitinho. E realmente as pessoas olhavam assim, cara, é o meu pai. Eu não vou negar de que ele faça isso para mim. Não vou. Meu pai vai fazer isso para mim? Vai. Vai. Eu não sei se a Bia ainda está online. A Bia fala: Ó, seu pai chegou, né? Ele se preocupa, ele tem essa preocupação, ele sabe que eu sou capaz, mas ele fica assim. Sabe aquela pessoa que fica assim? Deixa eu Peraí, só um pouquinho. Que fica assim, ó, eu tô aqui, mas não me vê. Fica escondidão, assim, caso eu caia tal, né? Ele não é assim comigo. Ele é assim comigo, com as minhas irmãs. E ele também é assim com os netos dele, entendeu? uhum, E é uma coisa que o meu pai é. A minha avó eu não conheci, mas a minha mãe disse que ela era muito amorosa, né? uhum. E o meu pai, embora todo aquele ritmo, meu pai, ele é muito amoroso, mas não de demonstrar amor. Ele é aquele pai típico, né? Boomer aí que não Ou demonstra muito. deu uma. Ah, demonstrar, tá? Que deu uma cortadinha. Ele é muito amoroso, mas não de demonstrar. Uhum. Não, mas assim, não mexe com as filhas dele, entendeu? Não mexe com as filhas dele. E assim, as presepadas todas, né, pai? Preciso ir para São Paulo 4:30 da manhã, o senhor me leva? Na rodoviária? Levo. Agora com o Uber ele deixou mais assim, mas antes, Uhum. sabe? E uma das coisas que, ainda falando, né, o meu pai, ele passa, às vezes, já aconteceu dele passar na escola onde eu trabalho, e falou assim, trouxe uma blusa porque esfriou e a Dana não levou blusa. Beleza. Cara, qual que é o problema de um pai fazer isso? Uhum. Qual que é um problema? Eu aceito todo esse carinho do meu pai e também faço por ele, entendeu? Qual que é o problema? Sim, se é de comum acordo, né? Lógico, a gente quebrou o pau por ideologia política. Mas eu não vou negar que o meu pai seja meu pai só porque eu tenho 43 anos, né? Às vezes eu ligo assim perto de alguém e falo, mãe, o papai tá em casa? As pessoas tiram sarro, papai, papai? Ué, por que eu não posso chamar meu pai de papai? Ou a minha mãe de mamãe? Minha avó Uhum. até hoje eu chamo de vovó. E assim, mas por acaso eu não chamo meus tios de tios. Esquisito, né? Mas é vovô, vovó, chamo senhor, senhora. É, é uma questão assim, é uma relação de carinho, de atenção, de uma série de coisas, mas meio fria, meio distante, mas na verdade é um acolhimento incrível, entendeu? E até hoje é assim, tá tudo bem, e eu já falei para eles. Eles falam, quando eu tiver, principalmente meu pai, eu não quero dar trabalho para ninguém, quando eu tiver velho, eu vou para asilo, não sei o que. Pai, acorda, é lógico que eu vou cuidar do senhor. Óbvio que eu vou cuidar do senhor, Sim, claro que eu vou entendeu? escolher um asilo bem legal para você. Não, não, não. Eu pretendo, eu e as minhas irmãs, né? Até então a gente tem muito bem combinado o cuidado com os meus pais. Para Ah, e tem sempre, os, assim. os seus cunhados também, né? Que eu acho que vão dar uma força também, né?
Ah, se não der, tipo, vão ter que dar, entendeu? Mas assim, o meu pai, só pra, né? Meu pai, ele não, ele adotou os genros como filhos também, Então. sabe? Então, assim, os dois não têm pais, mas Hum, tudo o que o meu pai precisa, eles fazem o papel desse filho, de levar no hospital, de trazer, de pegar no colo para subir aqui, como meu pai fez cirurgia. Então, uhum, assim, as pessoas acham que família e essa relação familiar é meio europeia, tem que ser fria, cada um se vira. Eu acho que não é bem assim. uhum, O, Ao mesmo tempo em que o meu pai não teve, brincou comigo, essas coisas todas, tinha uma fita há muito tempo, nem com certeza essa fita não existe mais. Se a gente achar ela, também ela não funciona. E eu fui ouvir, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu fui ouvir essa fita. E aí eles perguntaram assim: você sabe quem tá falando? Eu, menor ideia. Ah, é você que tá cantando. Olha lá, o seu pai fala e você canta. Você tá cantando a música do Vagalume junto com seu pai. Nossa, cara, eu uhum. queria ter guardado isso pra caramba, sabe? Puts. Mas, mas o meu pai, assim, quando eu comecei a ser adolescente, na verdade, quando eu acho que eu comecei a me formar mais mocinha, aí eu acho que ele falou assim: deixa pra mãe, né? Deixa pra mãe e vai. Mas meu pai me dava jogo, meu pai me dava livro, meu pai, né, foi extremamente rígido comigo, com a gente, todas nós, e eu já tive muita raiva disso, mas hoje eu agradeço, porque eu era realmente da pá virada, É, total. uma coisa que você falou também, eu acho que existe um momento também da vida da filha em que começa a surgir uma certa interdição velada da aproximação desse pai até a filha ou ao mundo da filha, pelo fato dessa filha estar se tornando, ela está adquirindo também características mais próximas de adolescente, de adulta, de mulher, entendeu? Características não só emocionais, mas físicas também, né? Então, eu acho que tem ali uma interdição velada, a questão, daí Freud vai falar do incesto, tal, né? Mas vai ter ali uma É, e, interdição velada da parte dos dois, né? e você sabe que a minha família aqui, quando a gente começa a crescer assim, meu pai não dá mais banho na gente. Aqui em casa são três meninas, né? Meu pai não dava mais banho na gente, meu pai não via mais a gente se trocando, fecha a Exatamente. porta, não anda com esse Uhum, tipo de roupa na frente do seu pai. E não é porque a minha mãe não deixa, meu pai é que fala, né? Você uhum, vai com esse tipo de roupa, põe uma roupa decente quando tá muito calor. Meu pai até hoje, ele vira para mim e fala: põe uma roupa decente para ir no shopping. E é uma bermuda, cara. Eu falo assim: gente, vocês não têm noção de como o mundo tá. O mundo tá numa situação que isso aqui não é indecente mais. Mas uhum, enfim, tem toda essa coisa e eu não, eu nunca vi, eu nunca quis achar um problema no meu pai me tratar como se trata, como me tratou como filha e me trata até hoje e trata as minhas irmãs, uhum, entendeu? E trata as minhas irmãs e assim a minha mãe a mesma coisa. Então assim parece-me que a criação do filho tem que ser uma coisa industrial, sabe? Ele uhum. tem que ser preparado para o mundo, porque o mundo é assim. Vai te dar porrada, então deixa eu dar porrada no meu filho. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, eu imagino, né? Porque eu sei que filho folga. Eu fui folgada pra caramba, nossa senhora. Eu fui folgada pra caramba. Mas ao mesmo tempo, os meus pais me deixaram, cobraram de mim coisas que, sabe, não existe mentira. Hum, A mentira ou a irresponsabilidade. Cara, nossa, o meu pai e a minha mãe, se eles marcam um compromisso, eles vão fazer. Então, nós, em casa, a gente foi educada nesse nível. Você comprometeu, agora você vai cumprir, você vai fazer. Então, uhum, assim, desde o meu casamento,
que também não deu certo. Então, algumas pessoas falam assim: ah, saiu de casa, saiu, não volta mais. Não, meu pai e minha mãe me acolheram assim, de uma forma que as pessoas também reclamam. As pessoas falam, nossa, mas seu pai e sua mãe. Cara, eu sei lá, mas é pai e mãe. Vai me deixar na rua da amargura? Me Uhum. apoiaram e continuam me apoiando numa série de coisas. E, sabe, eu moro com os meus pais, tem todo esse estigma de quem mora com os pais. Mas e daí? Né? E aí, como é que fica? O que que é isso? Sei lá, eu adoro meus pais. Eu acho que eles gostam de mim. E tá tudo muito bem. E eu cuido deles e eles confiam em mim e a gente tem as nossas contas e a gente cuida de um do outro aqui. Uhum. Entendeu? Tá Eu tudo acho que bem. o problema são esses estereótipos, né? Então, o estereótipo, por exemplo, que você falou agora, da mulher e o filho, mais ainda, né? Que sai de casa e não volta. Eu acho que é um estereótipo também muito presente, é aquele do pai, que é tipo seu assim, austero, severo, tal, e que é o provedor e tal. E a mãe, que, apesar que se diz que sua mãe é rígida também, né? Mas a mãe, que é mais amor, que é mais atenção, é mais cuidado. Esse é o estereótipo geralzão, assim, né? Mas existem muitas famílias nos quais o pai é mais amoroso, o pai é mais flexível, e a mãe é aquela que dita as regras, não só dos filhos, as regras de tudo, inclusive do pai, do marido também, É né? verdade. E isso é julgado, isso é visto para quem está de fora, ou às vezes até pelos filhos, quando começa a ter ciência das coisas, como negativo, como esse pai sendo, sei lá, um banana, um passivo, submisso. Mas qual que é o problema também, né? Agora, você imagina só como é que é isso em casais homoafetivos, por exemplo. Tanto é que ainda tem aquela coisa assim, né? Tanto no casal homoafetivo com dois homens ou Masculino. duas, masculino ou feminino com duas mulheres, ai, qual que é o pai, né? Quem No faz o caso de, papel de pai, né? não, são duas mães e ali são dois pais, Como o né? Paulo Gustavo, né? O papai Paulo, o papai Thales, Exato, né? Não tem né? A essa. mamãe sei lá quem, mamãe sei lá quem. As pessoas, enfim, afeto independe, né, desses estereótipos. Mas, entretanto, uma outra questão sobre paternidade, a gente falou, tal, né? Aspectos positivos, negativos, e por que que o pai. E esse pai que abandona o filho, hein? Em algum momento, o que que rola? Se diz depois que abandona, depois de um tempão que Não, ele abandona. abandona o filho e depois ele retorna. O bom pai é Ah, a casa, sim. o pai pródigo. Olha, o que eu vejo muito o pai voltar, não é regra, mas eu já vi muito do pai voltar com a ideia de que o filho deve aceitar, como se fosse um privilégio desse filho, desse pai ter voltado. Então, muitas vezes o pai volta com uma ideia de autoridade, assim, não, você é meu filho, eu voltei e você vai ter que me amar. Entendeu? Só que às vezes esse filho, e mesmo que seja adulto já, não tem vínculo, sabe? Como é que vai gostar desse estranho? E pior, é um estranho que abandonou, é um estranho que fez falta durante muito tempo. É um estranho que às vezes essa criança, remorso, pode ser, nem sempre é remorso, viu, Raoni? Às vezes é para buscar algum benefício mesmo, alguma coisa. Às vezes está precisando e tal. Mas eu vejo muito assim, essa ideia de que não importa o fato dele ter passado anos e anos longe. Voltou e tem que ser respeitado como pai só por causa da consanguinidade.
Mas não é bem assim. Às vezes, é claro que a gente sabe que existem pessoas, filhos, que abandonam os seus pais, né? Claro que tem. Ah, eu era tão bocuda, Márcio, tão bocuda, que uma vez a gente estava assistindo novela, a gente estava assistindo o jornal, sei lá, em casa, e estava falando sobre homens, as pessoas que são abandonadas no asilo. E era uma fase que eu brigava demais com meu pai, sabe? Saúde. E era uma Obrigado. fase que eu brigava demais com meu pai. Você vê o nível da bocuda que eu era. Aí eles começaram a conversar, né? Onde já se viu abandonar o pai, né? Essas coisas. Eu falei assim: olha, vai perguntar que tipo de pai foi. Sim, sim. Aí o meu pai ficou sério e tudo, e não sei o que. Minha mãe disse que isso mexeu demais com ele, sabe? Hum, Demais com ele mesmo. Não foi a minha intenção. Eu falei porque eu também acho, olha lá, o pai tá lá chorando, velhinho, ok, mas que tipo de pai ele foi, né? sim, Desculpa, pode sim. continuar. E eu já vi mesmo, assim, né? Homens, assim, idosos, que a família não quer saber, cara, que os filhos não querem saber, entendeu? Então você pega, por exemplo, uma família no qual esse pai abusou sexualmente das filhas, por exemplo, bateu nos filhos, não trazia nenhum tipo né, de alimento, de nada para casa, batia na mãe. Meu, como, cara? Na boa, você quer que esse homem se exploda, né? E daí vem a sociedade, ah, mas é um velhinho, tal. Os canalhas envelhecem, né? Então, Os malditos envelhecem. É, da mesma forma, a mãe também, em geral, né? É, a gente tem, na família do meu pai, né? Teve uma mãe, acho que é cunhada do meu pai. Ela abandonou os filhos. E sempre foi uma tragédia para os filhos. Ter que ver a mãe, ter que aceitar a mãe, sempre deu os BO, sabe? Por um outro lado, o meu avô materno, ele foi extremamente violento, com todos os 14 filhos dele. Chega a ser triste, sabe? Mas no velório dele, só minha avó chorava. pois é. E assim, quem que o Harley falou da infantilização dos idosos, né? Mas eu vejo que hoje, cara, hoje os irmãos da minha mãe são difíceis, é difícil para eles se conectarem enquanto família, enquanto irmãos. De tanto que essa educação violenta os separou, os dividiu, enfim, né? E hoje eles têm dificuldades de se conectar com irmãos, como irmãos, para cuidar da Uhum, minha avó. E rola uhum. até umas violências que, na verdade, é a reprodução, né? E aí, é triste. Eu acho triste isso. Eu acho triste, né? Eu acho que o fim da vida ninguém quer isso, mas você colhe, bom, não dá para você plantar erva daninha e colher lindos morangos, né? Não é? Aliás, a gente tá na época de morangos, né? Ai, que delícia. Mas assim, por outro lado, também eu acho, tenho a impressão de que a paternidade está mudando também, né? Que nós homens estamos nos permitindo. Eu acho que também por conta do capitalismo, porque daí a mulher está trabalhando fora e tem que dividir as coisas, e a mulher está exigindo mais. Acho que nós homens estamos nos permitindo nos aproximarmos mais dos filhos e filhas também, né? E Fazer mais coisas com a demonstrar mulher. e demonstrar uma certa vulnerabilidade, pelo amor de Deus. O pai sente, o pai chora, o pai fica triste. Você responde o teu pai num nível que ele fica uou, da mesma forma que pais podem pedir desculpa para filhos, filhos podem e devem se pedir desculpas, né? Tá mudando tudo isso e eu vejo determinadas situações, uma coisa que eu vejo que eu acho muito bonitinho dos meus cunhados são, ó, a gente é amigo, mas na hora que eu tiver que ser pai, eu vou ser pai, Uhum, entendeu? E é assim, ó, você quer dinheiro, você vai trabalhar. uhum. Aí o meu sobrinho fala assim, ah, meu pai tem o coração duro. Por que, Nicolas? Ele só me paga R$ 30 por semana. E eu trabalho pra caramba. Você trabalha pra caramba, cara. Você trabalha pra caramba. Você fica lá tirando xerox. Mas
olha só o que ele falou, mas eu dispenso um tempo para isso, os meus sobrinhos. Mas é É, amizade, pai, amigo, confiança, não confiança, né? É legal você ter a confiança. eu acho que, assim, eu sei que às vezes, principalmente quando você é adulto, né? Mas eu acho que eu não concordo muito com a ideia de ter essa ideia só de amigo ou amiga, né? No caso da mãe, Não, né? Eu acho que, primeiro assim, eu acho que tem uma fase da vida na qual o pai e a mãe, já que a gente está falando de pai, então, deve ter claro de que ele é um professor, ele é um professor da vida, então ele é alguém que está ali para ajudar a formar aquela criança, menino ou menina para a vida. Então é uma pessoa em formação. Tanto é que nas leis, inclusive, no ECA, por exemplo, a criança e o adolescente são seres humanos em formação. Quem que vai ajudar a formar? A família. Pode ser o pai e a mãe. Nem sempre é o pai e a mãe, né? Mas pode ser o pai e a mãe, outras instituições também estão aí, mas as principais, papai e mamãe. né? E isso acaba acontecendo para que nem assim, meu pai tem 70 e tanto, eu tenho 40 e pouquinho, e daí e tem um monte de coisa que eu ainda penso que e acredito que é ele que sabe mais, até mesmo em termos de experiência de vida, tal, né? E ainda pergunto para ele e tal, né? Não temos, assim, aquela coisa muito rígida, senhor, e não sei o quê, nunca tivemos assim, ele nunca impôs também, mas eu ainda tenho a noção de que o tempo maior de vida dele realmente confere a ele saber algumas coisas que eu não sei. A mesma coisa entre eu e minha filha, né? Também, né? Eu acredito, talvez não tanto de TikTok, mas assim, de outras coisas eu sei mais do que a minha filha, né? É, E eu acho que é assim, tem que ser assim, tem que, né, permanecer assim, exceto nesses casos que nem a gente falou, de violência, de maus tratos, de alienação, né? Daí não, né? é, Você tem uma ideia, abriu um negócio aqui, mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 2020, né? Sem o nome do pai, ou seja, o pai não assumiu, né? É é, complicado, né? é. A Então, presença do pai, eu não, é lógico que as coisas vão acabar dando certo, entendeu? Mas hoje mesmo com os meus alunos, eles me perguntaram, mas professora, por que que você não quer ter filho? Por que que você não teve filho? É uma curiosidade interessante da parte deles, sabe? Olha, acabou que não rolou e eu nunca, essa sou eu, tá? Eu nunca quis uma maternidade. Eu sempre achei, talvez por conta da minha família, que o filho devia ter, eu queria ter, dividir um filho aí com o pai. Eu sempre quis assim, eu sempre pensei assim. Então, como não rolou o pai, então eu não vai rolar maternidade. Assim, eu não uhum, quero ser mãe solo. Nada contra mesmo. Se eu tivesse que ser, eu seria, mas eu não pensei nisso. uhum, E aí eu falei, olha, gente, filho, não deu, não rolou, e eu não quero, não quis, porque eu sempre achei que deveria ter, ou eu queria, não é que deveria, eu queria ter a presença do pai na vida de um filho meu. uhum, E como eu não vou fazer agora, não é uma crítica, mas eu acho e acho que as pessoas conseguem viver sem um pai ou sem uma mãe, e existem famílias só de pai e filhos que tá tudo bem, obrigado, e a mesma uhum. coisa com a mãe, mas eu acho que lá no fundo,
falta algo, mas tudo bem, a gente cresce faltando um monte de coisa na nossa vida, na É, verdade, né? Não é nenhum pecado mortal. Só que eu não quis isso para mim. Eu sempre imaginei, se eu fosse mãe, teria que ter um pai. Agora, depois que passou essa ideia, eu não penso mesmo em ser mãe. Agora também, menos ainda, né? Porque o tempo que eu tenho, eu quero dormir. uhum, Dormir total. Mas assim, eu sei a complexidade de uma criança, do que ela precisa. Eu sou professora, pelo amor de Deus. Então eu sei as ausências, como as crianças lidam com as suas ausências, com as ausências, né, de pai, de mãe, seja o pai que está ali mesmo, mas também é um ausente ou a mãe. Eu sei como é que é, e talvez isso não tenha me estimulado a tentar ser mãe solo. Como eu não casei, nunca mais, nem tive um uhum. relacionamento sério a ponto, né, disso. Então deixa quieto. Eu fui vivendo. Eu acho que tem umas coisas que as pessoas falam que você só é completo se for pai ou se for mãe. Não sei. Acho que não é bem assim. Mas eu não sei quem foi que disse que você realização é você escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Dizem, né? Eu não fiz nenhum desses. Ó, Nem campanha de plantar árvore eu fiz. eita. Sobre essa questão, né, ainda da paternidade ou da maternidade, né? É, eu, pelo menos, penso assim, que existem várias formas. Primeiro, eu penso que a vida é curta, pro tanto de coisa que dá para fazer. Eu acho que a vida é curta. Então, às vezes é difícil você, por exemplo, fazer determinadas coisas com o filho ou vice-versa, né? Então, eu acho que tem diversas maneiras de você formar quem é. Pode ser através do estudo, pode ser através de viagens, pode ser ter que ter filho. É uma crença, é um padrãozinho ali, né? Também em função, daí já acho que é mais antigo do que o capitalismo ainda, né? Que ter filho, né? Tanto é que eu aprendi com a professora Karen por que que se chama proletariado, é por causa da prole, né? Então, eu acho que tem diversas maneiras. Acho que ser participado, porque fazer filho é uma coisa, cuidar é outra, né? Fazer filho é Então, legal, gostoso, mas, né, né? Então, não é como plantar morangos e colher erva daninha. né? Brincadeira, gente. Então, é legal, porque assim, pelo menos quem assume aí uma paternidade responsável vai estar preocupado com a pessoa que se é como modelo para esse filho e para essa filha, né? Então a pessoa vai ter que melhorar como pessoa, vai ter que ficar esperta num monte de coisa, né? E isso você pode ter de outras maneiras. Você pode aprender viajando, você pode aprender estudando, você pode aprender com a arte, você pode aprender de diversas maneiras ser uma pessoa melhor. Eu acho que ser filho é uma delas, né? Tem gente que opta por aprender a viver sendo, assumindo o papel de pai ou de mãe. Tem gente que quer outras coisas, né? Exatamente. Tem gente que tem. Eu não sei se a gente pode dizer isso, mas tem gente que nasceu para coisa, né? Nasceu assim para ser realmente pai É ou verdade. mãe, porque gosta, tem esse dom, esse talento. E tem gente que não, cara. Tem gente que não. E uma vez que a gente não precisa mais de ter vários bebês para sobreviver, né? Para continuação da espécie, hoje a gente conversa sobre paternidade, maternidade também dentro daquele aspecto de escolha. Hoje dá para escolher, é legal escolher. Claro que tem gente que não escolhe, acontece e se dá muito bem também. Tem gente que faz filho, eu falo de pai e mãe por ego ou por, Então, isso é complicado. né, por ego, para cumprir o papel egocêntrico.
enfim, há uma diversidade de sentimentos e de relações e de desejos, né? E as Para cuidar coisas da vão, roça. É sim, é, Halle, é mesmo. e as coisas vão acontecendo. E quando eu era mais, eu acho que eu tinha uns 30 anos que eu fui ao médico, enfim. E aí, eu não vou ter filho, eu não tenho filho, toda aquela coisa. E eu perguntava para minha psicóloga, mas quem vai cuidar de mim? Uhum. Quem vai cuidar de mim? Quem? Então, assim, talvez na minha cabeça o fato de eu cuidar dos meus pais já fosse lógico. Então, obviamente, eu pensei, e quem vai cuidar de mim? Mas aí, com o tempo, a gente aprende que filho não é, não é garantia de cuidados. Eu não parto desse princípio, não, né? Então quando eu envelhecer, beleza, que bom, eu tenho uma filha, não sei o quê, e ela vai. Eu não parto desse princípio, não. Não parto mesmo. Sei lá, se vai ser amigo, se eu vou ter dinheiro para pagar alguém para, sei lá, não Se eu sei. for para um asilo Um público, asilo, home care, ou sei lá. Ou me jogo do penhasco igual a família dinossauro, eu não sei. credo, não. Né? Não sei, mas eu não parto desse princípio, não. Eu acho que também não acho muito legal também. Eu ter filho para ter alguém para cuidar de mim mais para frente. Eu acho que é muito sacanagem, assim, né? O filho tem que seguir a vida dele, filho e a filha seguir como quiser, né? É. E são os novos desafios da paternidade e da maternidade, criar filhos não só, meu filho não rouba, não mata, não bebe, não fuma, né? Isso já foi considerado um prêmio, um filho prêmio. Mas o grande desafio é criar seres humanos capazes de lidar com as problemáticas da vida, com a sociedade, com esse capitalismo. E daí a exigência. Mas assim, essa vou colocar assim, exigência, mas não uma exigência propriamente dita, mas o próprio processo histórico se exige uma revisão da paternidade, da maternidade, no sentido de como vou criar meu filho, o que, que eu vou fazer para ele, ou o que, que ele tem que fazer sozinho, toda essa coisa, né? Porque há uma geração aí que pegou o filho e falou assim: não, o filho é meu, eu vou fazer tudo que ninguém fez por mim, eu vou fazer para ele. E na verdade a gente estragou uma geração aí, né? Não é bem assim. Eu vejo muito assim, eu acho que no Brasil, em função da melhoria da renda das pessoas, do acesso a bens materiais, do acesso a crédito, eu vejo muito. Talvez até o Harley perceba isso também. Lá até aí o meio dos anos 90, meio dos anos 80, por aí, começo dos anos 90, tudo era muito difícil, né? Por exemplo, por mais que a gente tivesse uma sociedade industrial muito grande, mas ainda tinha isso que o Harry até brincou, né? Os filhos que iam, ajudavam a cuidar da roça, e tal, então tudo era muito difícil. Eu ouço muito de pacientes assim, entre 40 e 60 anos, assim, muito isso, né? Ai, quando eu era criança era muito difícil, faltava tudo, a gente tinha que ir trabalhar muito novo, com 10, 9, 12 anos, para ajudar nas coisas de casa, porque senão não ia ter comida, tal. Com acesso a crédito, o que que aconteceu? Então, assim, o pessoal que hoje tem de entre 40 e 60 anos, talvez já tenha tido um acesso melhor a crédito, a trabalho e tal. O que que pensou? Não vou deixar que aconteça com os meus filhos o que aconteceu comigo, de ter que Um se evadir da ralar total, né? escola, trabalhar pra caramba, se evadir da escola, tal. Não quero que aconteça isso com eles. Daí, beleza. Deu tudo que materialmente era necessário para se formar uma pessoa assim, né? Um trabalhador que fosse trabalhar lá depois dos 18 anos. Daí a gente vê muito mesmo. O pessoal jovem agora, né? Entre 20 e 30 anos aí,
que é a tal que o pessoal brinca, né? A geração mimimi, né? Que tem dificuldade de lidar com frustração, tem dificuldade de lidar com responsabilidade. Então, acho que Com esse é um desafio. desafios, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande para a paternidade agora, sabe? Formar cidadãos que não vão ser mimimi, mas também não precisar massacrar, bater, deixar de castigo igual era antigamente. Então, eu acho que a gente está um pouquinho perdido, pra falar a verdade, né? É, a gente está numa antítese, né? A gente está. Nossa, tem gente que me odiaria por eu falar de Hegel assim, né? Mas a gente está sempre nesse movimento, deu certo por um bom tempo, agora vem uma antítese, e daqui a pouco a gente vai mudar isso de novo e vai dar tudo certo. Ou vai dar certo na medida do que é possível dar certo. Mas que há sim uma urgência da forma como se cria os filhos para o mundo, Sim, né? é, Era mais fácil, assim, a violência era mais permitida, né, antigamente. Então, você batia, deixava de castigo e beleza, e lá, né? É muito forte, assim. Teve uma época que eu fiz um projetinho numa escola aqui, sobre escola de paz, né? E daí foi bem na época que teve a lei da Boa Xuxa, noite, sabe? Raoni. Sei, Você da lembra? palmada. Isso, a lei da palmada. E, óbvio, apareceu um pai lá que falou, né? Eu apanhei quando era criança e tô bem aqui, né? Não tive problema, não virei ladrão, Será? não virei bandido, essa coisa toda, né? E daí, É assim, que pode falar. é como eu disse para você, a educação boa se resume, não virou bandido, não virou assassino, não virou ladrão, tá bom, não, né? Né? Não. Só que daí, assim, você vai explicar, Boa olha, mas noite, Raoni. isso é através do a terra, Raoni, terra. A gente também logo, logo tem que estar encerrando aqui, É, né? Então, assim, daí você vai explicar, né? Olha, mas é uma educação através do medo, não é uma educação através do aprendizado, né? Da responsabilidade e tal, né? E hoje é um desafio, né? Assim, não que, é, nossa, que saudade de bater. Não, não é isso, né? Mas é um desafio mesmo. E assim, eu acho que, a- acho não, certeza, o acesso à informação que as crianças têm hoje é exponencialmente maior do que o acesso que a gente tinha quando era criança, entendeu? A gente sim, dependia muito mais daquilo que o pai e a mãe traziam para a gente como informação do que as crianças hoje. As crianças hoje sabem de coisas que a gente nunca vai saber, né? Por exemplo, as dancinhas do TikTok. Eu tenho uma dificuldade enorme para fazer as dancinhas do TikTok, entendeu? por que será, né, Márcio? Nossa, eu nem tenho TikTok, para dizer a verdade. Talvez, não sei se você quer encerrar, você acha que já Eu está na acho que hora? tá na hora, tá na hora. Isso. Tem muita coisa para E, falar, mas acho que tá bom. sempre a gente tem, né? Mas assim, o que você acha, assim, o que uma mensagem, sei lá, para quem vai ser pai, quem quer ser pai, ou para quem é pai, enfim, a paternidade, um ode à paternidade, sei lá, o que que você queria deixar aí? Eu acho que a gente, idealmente, seria bom se a gente conseguisse se tornar um homem independente. Não necessariamente. Um homem, vai, que a gente está falando, essa figura masculina, mas um homem independente antes. Eu acho que é legal a gente deixar de ser filho antes de ser pai. Essa ideia de passar direto Interessante. essa ideia de passar direto de filho, essa conduta ainda de filho protegido pelo pai e pela mãe, e já se tornar pai, eu acho que é complicado. Não que dá errado sempre, mas eu acho que isso faz com que o homem tenha uma paternidade mais responsável, entendeu? Do tipo, ele se preparasse. Não, agora eu posso ser. Claro que não vai ser tudo perfeito. E claro, algo planejado, algo realmente desejado. Porque assim, a gente falou muito também
da ideia da mulher cumprir aquele papel de ser mãe, esperado pela sociedade. Eu acho que o homem tem que pensar nisso também, se ele não está também só cumprindo um papel de que o homem tem que ter descendentes, entendeu? Eu acho que o homem tem que, eu acho que o homem pensa menos, eu acho que a mulher pensa mais. Ah, eu preciso ser mãe. Tem a questão fisiológica também, eu preciso ser mãe até tal idade e tal. Mas eu acho que o homem precisa pensar também. Será que eu não estou só seguindo a regra de todo mundo? Porque, né, ser pai não é só oferecer um material genético, não, né? Não é, não. E É, também não é pensar que dá 200 conto de pensão, tá bom, né? com certeza. É bem Bom, mais. eu, como professora, mulher e professora, eu tento e quero que tenha mais educação familiar nas escolas, porque eu tenho certeza que existem famílias, pais e mães, que não têm essa condição de passar, Uhum, idealmente, até mesmo pela condição do casamento que se encontra, também por conhecimento, também por tradição, né? Já vem vindo aos trancos e barrancos tudo. Mas eu acho que a escola pode fazer esse papel. Já temos esse papel do professor de sociologia, socioemocional, e quem uhum, sabe a gente normalize literalmente esse planejamento, projeto de vida e esse que faz parte de um projeto de vida, um planejamento da maternidade, da paternidade, da família, sim, né? E tudo sim, mais. Projeto de vida não diz respeito só a que eu quero atingir profissionalmente para ter sim, dinheiro. Projeto de sim, vida é como eu quero ser enquanto ser humano, o que eu pretendo, o que eu posso, o que eu quero, o que eu devo, né? E eu acho que é isso, né? A sociedade agradece, né? sim. Bom, para quem é pai, para quem tem pai, feliz Dia dos Pais aí no próximo domingo, né? Espero que você dê um Eu vou beijão passar no aqui seu com o meu pai. paps. Isso, Eu chamo ele de paps. isso. Mesmo que ele seja serião, tem que dar um beijão nele, agarrar É, ele. a gente vai comprar um presente para ele que ele já disse, não precisa gastar dinheiro com essas coisas, que não sei o quê. Uhum, A gente vai lá e uhum, compra do mesmo jeito. uhum. Sim, É mais uma lembrança mesmo, né? Para que aquilo fique marcado ali como o Dia dos Pais, né? Nem pelo produto em exato. si, né? Não, a gente vai fazer como a gente sempre faz, aquela comida gostosa, brincar, rir, tirar foto e Uhum, construir essa memória afetiva tão gostosa, né? isso. De algo que a gente sabe que não vai ter para sempre. É, é verdade. Para você também, Márcio. Feliz Dia dos Pais. Você vai passar com sua Obrigado, filha? obrigado. Você acredita que eu mandei mensagem para ela, né? Esses dias assim, que ela mora na cidade lá para cima, né? E aí, filha, zoando, né? Se ela zoar a mim, o tanto que eu zoo ela, eu tô ferrado. Eu mandei, e aí, filha, é para eu subir esse fim de semana? E ela assim, ah, eu não sei, pai. Porque, tipo assim, ela não se liga muito assim, né? No Uhum. tempo, assim, né? Ah, não sei, pai. Daí dei um tempo, assim. Ah, então tá bom. E dei mais um tempo, assim. E ela não falou nada, eu me senti ignorado, né? E daí, Vai se acostumando. daí eu falei, filha, tô zoando, é dia dos pais esse fim de semana. Ah, tá bom. Só isso, cara. Então, nem pra zoar mais eu tô Adolescentes. prestando. Adolescentes. Ela é pré-adolescente. Vai vir coisa pior, viu? Vai vir Sim, coisa pior. sempre pior. Sempre Mas pior. é. Eles ainda são crianças e vão continuar a ser por muito tempo. De qualquer forma, meu bem, abraço para todo mundo, quem esteve conosco, quem passou por Sim, aqui, muito vai ver obrigado. os cortes desses vídeos depois. Obrigado Depois. e é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Márcio. Feliz Dia dos Pais, domingão, você, sua filha, imagino que sua mãe, né? E Sim. que seja tão bom quanto vai ser na minha casa, com certeza. Até. Beijo. Ó, que daí, depois, se quiserem dar ideias de temas aí, que a gente possa. Coisas adultas, tá?
né? Afinal, são confissões. Olha, eu confessei um monte de coisa. A Karen confessou, ela confessou de que ela era muito briguenta. Olha só, quem vê Nossa essa Senhora. carinha não imagina, hein? Hã? Nossa, imaginam sim. Imaginam sim, viu? É. É, mas agora eu não sou mais assim, agora eu tô medicada. Então tá certo. Bom Abraço, descanso. pessoal. Obrigada para você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.